Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos agora fazer a correção do nosso trabalho de geometria. Beleza? Então, no trabalho, vocês não devem se esquecer de colocar o nome à série sempre. A primeira questão nos pergunta o seguinte: qual a definição de triângulo isósceles, triângulo equilátero, triângulo retângulo e círculo? Pessoal, todas estas figuras são figuras geométricas planas. Assim, nós devemos considerar isso. Todas aí são figuras geométricas planas. Vamos começar pela definição do triângulo isósceles. O triângulo isósceles é uma figura geométrica plana de três lados, né, e três ângulos. Óbvio, é um triângulo, três ângulos. E esse triângulo ele é caracterizado por ter dois lados iguais e um lado diferente. Assim, da mesma forma, é um triângulo que tem dois ângulos internos iguais e um ângulo interno diferente. Beleza. Qual seria a definição, professor, então, de triângulo equilátero agora? Mesma coisa, é uma figura geométrica plana, formada por três lados e três ângulos. E no caso específico do triângulo equilátero, ele é um triângulo que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Próxima definição. Qual é a definição de triângulo retângulo? Mesma coisa, é uma figura geométrica plana, formada por três lados e três ângulos. Óbvio, já que é um triângulo, tem que ter três lados e três ângulos. E a característica fundamental do triângulo retângulo é que ele é um triângulo com três lados diferentes e um ângulo interno sempre de 90 graus. E a última definição seria a definição de círculo. Qual é a definição de círculo, pessoal? O círculo é uma figura geométrica plana, beleza, e é uma figura dotada de um ângulo interno de 360 graus. Seria a definição básica aí de círculo. Maravilha, professor. Segunda questão. Quais as fórmulas para medir? Letra A, raio do círculo. Aí eu coloquei aqui a aula para vocês sobre círculo. Aula teórica, aula 1 sobre círculo, que vai nos mostrar todas as fórmulas, assim, e todas as definições. Então vocês devem observar que as nossas aulas elas estão sendo pautadas com base nessa organização. Primeira aula teórica, falando as definições e as fórmulas que a gente vai utilizar. E as outras aulas todas, aulas de aplicação, com exercícios práticos para vocês treinarem. Assim? E esses exercícios eles já são corrigidos exatamente o passo a passo que a gente usa para fazer cada cálculo. Eu acho que assim fica bem mais didático, bem mais interessante, fica bem mais fácil de vocês aprenderem. Tá certo? Beleza. Então vamos lá, letra A. Como é que eu calculo o raio do círculo? O raio do círculo, como vocês observam aí, é D sobre 2. Diâmetro dividido por 2. Letra B. Como é que a gente calcula o diâmetro do círculo? O diâmetro do círculo é igual a 2 vezes R ou 2 vezes o raio. Letra C. Área do círculo. A área do círculo a gente calcula da seguinte forma. πr ao quadrado. Π vezes R, que é o raio, ao quadrado. Letra D. Perímetro do círculo. Como é que a gente calcula? O perímetro do círculo vai ser igual a 2πr. 2 vezes π vezes R, que é o raio. Letra E, área do setor circular. A área do setor circular, que é essa parte marcada em amarelo aí, ó, no primeiro círculo, é igual a π vezes o ângulo alfa vezes r ao quadrado dividido por 360. Assim, esse ângulo alfa seria este ângulo aqui, tá, pessoal? Ó, não sei se dá para vocês verem esse ângulo interno aí nessa parte em amarelo. Letra F. Arco. Como é que a gente calcula o arco? O arco seria o valor dessa seta aqui em verde. O arco vai ser igual a π vezes o ângulo alfa dividido por 180. A coroa, letra G, coroa, como é que é? Aliás, corda, né? Desculpa. A corda, como é que a gente calcula? A corda seria esse valor aqui, ó, tá? Onde tem a letra C. A gente calcula a corda da seguinte forma: 2 vezes R vezes o seno do ângulo alfa dividido por 2. Agora, o ângulo alfa não é esse ângulo aqui, tá? Dentro dessa área em amarelo. O ângulo alfa seria o ângulo formado entre a corda e o centro do círculo. Então, se você traçar uma reta daqui até o círculo e uma reta daqui até o centro do círculo, né? Esse ângulo formado interno seria o nosso ângulo alfa dessa fórmula aqui. 2 vezes R vezes o seno do ângulo alfa dividido por 2. E a última letra, a letra H, pede para que a gente diga qual é a fórmula que a gente utiliza para calcular a coroa circular. A coroa circular seria essa área em azul, né? No segundo círculo aqui.
Então, essa área em azul ela pode ser calculada da seguinte forma: π vezes, abre parênteses, raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado, fecha parênteses. Então, vocês deveriam só ter colocado aí as fórmulas, né, ao lado de cada letra, as fórmulas correspondentes aí às descrições. Então, vamos agora para a parte prática, né, aplicação das fórmulas relacionadas ao círculo, que a terceira questão nos fornece. Então, a terceira questão nos diz o seguinte: para o seguinte círculo abaixo, calcule diâmetro, área, perímetro, área do setor circular, arco e corda. Considere o valor de π como 3,14 e o seno de 20 graus igual a 0,86. Olha, essa questão te deu o seno de 120 graus, é porque em algum momento você vai precisar usar ele, não é assim? Beleza. E diz que considerasse o valor de π sempre como 3,14. Maravilha, professor. Então, nós temos algumas medidas aqui, pessoal. 16 seria o raio do nosso círculo, né? Assim, ó. Seria a medida daqui para cá, ó. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o cursor. O ângulo de 30 graus é o ângulo interno a essa área aqui marcada em amarelo. Essa seta em verde seria o nosso arco. Assim. Essa letra C, essa medida aqui, ó, seria a nossa corda. E esse ângulo aqui seria o ângulo formado a partir da nossa corda em direção ao centro do círculo. Perfeito? É um ângulo de 120 graus. Então, vamos inicialmente calcular o diâmetro. Como é que a gente calcula o diâmetro? Que eu vou colocar aqui com a letra D. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Perfeito. Então, o nosso diâmetro será igual a 2 vezes quanto é o raio? 16. Perfeito. Então, o nosso diâmetro vai ser igual a 2 vezes 16, que é 32. Estamos falando de centímetros, né? Então, é 32 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar bem devagar para vocês acompanharem, bem tranquilo. Vou colocar aqui que o nosso diâmetro é igual a 32 centímetros. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. 32 cm. Pronto. E aqui eu vou aproximar. Tá vendo como dá para vocês digitarem os valores bonitinho aí pra gente? Então já tem um valor do diâmetro, muito simples. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Maravilha. Eu vou apagar aqui para fazer um próximo cálculo. Assim. E aí fica bem organizadinho. Vamos calcular agora a área. E aí, quem se lembra da fórmula da área? Como é que eu calculo a área de um círculo, gente? Será que alguém está acertando? Não dá para saber, né? A área é igual, vou colocar aqui, ó. A área eu vou representar por A, tá? A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Ó, π vezes r ao quadrado. πr ao quadrado. E agora é só a gente substituir. A área vai ser igual a π. A questão nos disse que o valor de π é 3,14. Então, onde tem π, eu vou colocar 3,14. Vezes, eu estou só repetindo, r ao quadrado. Quanto é o raio, gente? R não é o raio? Quanto é o raio? 16. Então, aqui vai ficar 16 ao quadrado, ó, tá vendo? Ó? Não pode esquecer. Beleza, professor. Então, a nossa área do círculo vai ser igual a 3,14 vezes 16 ao quadrado. Gente, 16 ao quadrado, vocês sabem que é 16 vezes 16. Né? 16 vezes 16 é igual a 256. Perfeito, professor. Então, a nossa área vai ser igual a 3,14 vezes 256, que é 803,84. 803,84. Estamos falando aqui de centímetros, então é 803,84 centímetros. Sempre que a gente fala de área, é centímetros quadrados. Perfeito, professor. Então, vamos colocar aqui o resultado. Tá vendo como fica bonito? Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, meu Deus. Pronto, aqui 803,84 centímetros. Pronto, vou só trazer um pouquinho para cá, ó. Pronto. Agora é centímetros quadrados, né? Então, eu vou colocar aqui centímetros quadrados. Quem colocar assim eu já considero, tá? Mas aí a gente pode colocar, quer ver, ó? Dá para colocar aqui, eu acho que
em fonte, coloca sobrescrito, que aí fica lá em cima. Pronto, ó, tá vendo como fica bonito? 803,84 centímetros. Verifiquem aí se vocês estão acertando, tá certo? Vamos calcular agora o perímetro. Vou só apagar o quadro aqui, tá? Rapidinho. Pronto, vamos calcular aqui o perímetro. Vocês lembram como é que a gente calcula o perímetro? Vou colocar aqui, eu vou representar o perímetro pela letra P. O perímetro vai ser igual a 2πr, né? 2πr. 2 vezes π vezes r. Beleza, então agora é só a gente substituir, né, professor? Sim, então vai ficar 2 vezes π. Quanto é o valor de π? 3,14. Vezes R. Gente, o que é R? R é o raio. Qual é o valor do raio? 16. Não é assim? Então, o nosso perímetro vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 16, que é 100,48. Vou colocar aqui. 100,48. Estamos falando de centímetros, né? Então, é centímetros. 100,48 centímetros. Vamos colocar aqui, bem tranquilo, bem bonito, 100,48 cm, centímetros. Vou aproximar. Pronto, ficou perfeito. Professor, por que não é centímetro quadrado? Porque eu só vou colocar centímetro quadrado quando for um cálculo relacionado à área. Por exemplo, o próximo cálculo. A área do setor circular, né? Vamos agora fazer esse cálculo. Vou só apagar o quadro aqui rapidamente. Bom, então bora lá. Vamos calcular a área do setor circular. Eu vou representar a área do setor circular assim, ó. A área do setor circular, tá certo? Vai ser igual. E aí, quem se lembra? Como é que calcular a área do setor circular? Muito bem. Para quem lembrou, π vezes o ângulo alfa, assim, vezes r ao quadrado, perfeito. Tudo isso, vou colocar aqui, ó, tudo isso dividido por 360. Vou colocar bem grande para vocês verem, bem detalhado, ó. Π vezes o ângulo alfa vezes raio ao quadrado dividido por 360. E agora é só a gente substituir e fazer os cálculos. Gente, esse ângulo alfa é esse ângulo interno aqui, tá? Dessa área em amarelo, que é a área do setor circular. Nós estamos querendo calcular quanto é essa área em amarelo, que é a área do setor circular, perfeito? Então, o ângulo alfa é um ângulo de 30 graus. Agora, gente, é só a gente substituir. Onde tem π, eu vou colocar o quê? Já sei o valor de π, é 3,14. Então, onde tem π, eu vou colocar 3,14. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar bem de boa aqui com vocês, ó. 3,14. Esse de boa ficou engraçado, né? O valor do ângulo alfa, qual é? 30. Não é assim? O ângulo alfa não é 30? Então, onde tem alfa aqui, eu vou botar 30. Vou apagar aqui. Vou colocar 30. Eita, 3 feio, mas dá pra entender, né? Pronto, melhorou um pouquinho. E onde tem R, R não é o raio? Quanto é o raio? 16. Então, vou apagar aqui, ó. Onde tem R, eu vou colocar 16. Pronto. Para entender perfeitamente. Quem não entender é besta, viu? Então, 3,14 vezes 30 vezes 16 ao quadrado dividido por 360. Aqui a gente já pode responder aqui, ó. Quanto é 16 ao quadrado? Nós vimos há pouco tempo, né? 16 ao quadrado é 256. Então, a gente já pode responder aqui quanto é 16 ao quadrado. 256. 256. Maravilha. Agora a gente pode responder primeiro a parte de cima, essa multiplicação, 3,14 vezes 30 vezes 256, depois pegar esse resultado aqui e dividir por 360. Vamos fazer. Quanto é 3,14 vezes 30 vezes 256? Façam aí. Muito bem. Quem respondeu 24.115,2 acertou, né? Então vou apagar aqui e colocar o resultado. Ah, professor, mas o senhor não vai fazer? Não. Esses cálculozinhos assim eu não faço, porque senão o vídeo fica gigantesco, tá? Vocês podem pausar o vídeo e fazer esses cálculozinhos menores. Então, aqui dá 24.115,2. Olha como ficou lindo.
Agora é só a gente fazer esse cálculo. 24.115,2 dividido por 360. Vamos lá? Quanto é que dá esse cálculo? Muito bem. Quem respondeu 66,98 acertou, né? Aproximadamente 66,98. Então, vamos colocar aqui 66,98. Estamos falando de centímetros. E agora sim, estamos falando de área, né? A área do setor circular. Então, é centímetros quadrados. Então, essa área em amarelo, ela tem essa área, 66,98 centímetros quadrados. Vamos colocar aqui. O computador está travando um pouquinho, mas é bem rapidinho esse computador. É aquela mesma coisa. Vocês podem colocar o 2 aí, que é o quadrado, sobrescrito. Você marca ele aqui, ó. Tá? Aí vem página inicial, fonte, clica aqui nessa setinha, coloca sobrescrito, que dá certo. Não, 66,98 centímetros. Gente, na hora da correção, eu só vou corrigir os resultados, tá? Vou dar uma olhada nos cálculos para ver se realmente foi o processo adequado, mas vou olhar mais aqui a questão dos resultados. Tem que estar tudo organizadozinho, tá bom? Bom, vamos agora calcular o valor do arco. Quem lembra como é que calculou o arco? Para quem lembrou, o arco vai ser igual a π vezes o ângulo alfa. Agora, muita atenção aí a esse ângulo alfa, tá? Vezes o raio dividido agora por, não é mais 360, muito bem, dividido por 180. Tô colocando bem separado, porque na hora de substituir fica mais fácil, né, gente? Então vamos lá, o mesmo processo. Onde tem π, eu vou colocar o quê? 3/14. Fazendo bem devagar, bem tranquilo, para vocês acompanharem a lógica. Só uma questão de substituição. Vamos colocar aqui 3/14. Onde tem o ângulo alfa, eu vou colocar o quê? Qual seria o valor do alfa? O valor de alfa seria 30, nesse caso. Vou colocar aqui, ó, 30. E R seria quanto? R não é o raio? Beleza. R é 16. O raio do círculo é 16. Beleza. Então, 3/14 vezes 30 vezes 16, façam um cálculo aí, vai dar 1507,2. Vou apagar aqui e colocar o resultado de toda essa multiplicação. 1507,2. 1507,2. E agora é só a gente fazer essa divisão. 1507,2 dividido por 180. Que dá exatamente 8,37 aproximadamente, né? Vou colocar aqui. Resultado dessa divisão é 8,37. Estamos falando de centímetros, então 8,37 centímetros. Professor, o que é que seria o arco, gente? O arco seria essa seta em verde, tá? Essa seta em verde, que está totalmente relacionada com a área do setor circular, com essa área em amarelo, não é assim? Inclusive, a gente considerou como alfa o ângulo, né? O ângulo de 30 graus, que é o ângulo interno a essa área do setor circular. Então, se você colocasse uma trena aqui nessa setinha verde, num círculo com essas mesmas proporções, você chegaria a um valor de 8,37 centímetros. Perfeito? Vamos colocar aqui 8,37. Pronto, perfeito. E agora o último cálculo é o cálculo da corda. Vou apagar o quadro aqui rapidinho. E aí vem uma pegadinha para vocês, tá? Gente, a corda é esse valor aqui, ó. O valor de C, né? Observem que a corda, ela forma um ângulo. Se você traçar duas retas aqui, ó, em direção, né, ao centro do círculo, pegando a extremidade aqui da corda, uma reta para cada extremidade da corda, indo em direção ao centro do círculo, né, assim.
Nós vamos formar um ângulo interno de 120 graus, que a questão nos forneceu aqui, o valor, né? 120 graus. Então, o ângulo alfa da corda será esse ângulo de 120 graus, tá? E não um ângulo de 30 graus. Então, muita atenção, a própria questão nos forneceu uma pista. Ela disse, o seno de 120 graus é igual a 0,86. E aí vamos lá fazer o cálculo da corda. Vamos ver quem lembra aí. Qual é a fórmula que eu uso para calcular a corda do círculo? Bom, para quem lembra, é 2 vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa, que não é o seno de 30 graus, tá? É o seno de 120 graus, dividido por 2. Não é assim? Perfeito, professor. O que é mesmo a corda? Corda é quando a gente passa de um lado ao outro do círculo, né, através de uma reta, de uma semirreta, aliás, sem tocar no centro. Isso é a definição de corda, de forma bem básica, tá? Só para vocês entenderem. Beleza. Então, a questão nos forneceu o seno do ângulo alfa, que no caso seria o seno de 120 graus, o ângulo formado pela corda, forneceu. Ele disse só que o seno de 120 graus é igual a 0,86. Então, onde tem o seno do ângulo alfa, eu vou substituir, já que é o seno de 120 graus, por 0,86. E eu sei muito bem que 0,86 dividido por 2 é quanto, gente? 0,43. Muito bem. Já posso substituir aqui, fazer essa continha. 0,86 dividido por 2 é igual a 0,43. 0,43. Não é assim? Eu também sei o valor do raio. O raio não é 16? Então, onde tem R, eu vou colocar 16. Muito simples. É só uma questão de substituir e prestar atenção. Então, vai ficar 2 vezes 16 vezes 43. Então, a nossa corda ela vai ser igual a 2 vezes 16, 32, né? Vezes 0,43. E aí, quanto é 32 vezes 0,43? 43. Muito bem, quem respondeu que é 3,76 acertou. Então, vamos colocar aqui, ó. Corda vai ser igual a 32 vezes 0,43, que é igual a 13,76. Estamos falando de centímetros, né? Então, é 3,76 centímetros. Lembre-se que a gente não pode esquecer de forma alguma de colocar a unidade de medida, porque ela vai ser fundamental. Então vamos colocar aqui 3,76. Deixa eu olhar a luz aqui do teclado. 3,76. Ficou 32, né? 13,76 centímetros. Maravilha. Então, pessoal, veja que é algo bem simples. É só uma questão de você colocar a fórmula e substituindo os valores e respondendo devagarzinho, tá? Fazendo os cálculos devagarzinho, que vocês vão chegar perfeitamente ao resultado. Eu falei para vocês que eu ia resolver até a terceira questão, mas eu vou responder logo a quarta e a quinta, para que na próxima semana a gente fique mais tranquilo aí para terminar essa revisão, tá certo? Bom, então vamos aqui para a quarta questão. Qual o conceito de triângulo retângulo? Bem simples, né, pessoal? Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem basicamente 3 lados diferentes e um ângulo interno de 90 graus, bem característico, né? Quinta questão, sim, triângulo retângulo, você pode colocar assim, é uma figura geométrica plana, formada por 3 lados e 3 ângulos, por isso triângulo, né? Tri de 3, ângulos 3 ângulos internos. E tem como característica que esses 3 lados têm tamanhos diferentes e há um ângulo sempre, né? Sempre vai haver um ângulo interno de 90 graus. Pronto. Quinta questão. Quais as fórmulas para medir? Letra A. Área do triângulo retângulo. Aí vocês observam lá na aula teórica sobre triângulo retângulo, na aula 1, né? Que sempre é a aula teórica, vocês vão ter todas as fórmulas, todos os conceitos, tá? Bem prático, bem organizado mesmo, bem sintético, bem para vocês entenderem aí perfeitamente, tá certo? Vocês podem até sempre na aula teórica copiarem no caderno, para vocês irem construindo o material de vocês todo bonito, né?
Para sempre que vocês quiserem consultar, vocês já terem lá tudo organizado. Beleza, como é que a gente calcula a área do triângulo retângulo? Olha aí, ó. A vezes B dividido por 2. Aí nós temos as medidas, ó. A, B e C, né? Olha aí a figura aqui, ó. Tá? Olhem para essa figura. Como é que a gente calcula a área? A vezes B, ou base vezes altura, dividido por 2. A vezes B dividido por 2. Letra B. Como é que a gente calcula o perímetro do triângulo retângulo? O perímetro nada mais é do que a soma dos lados, né? Então, A mais B mais C. Letra C. Como é que a gente calcula o lado A do triângulo retângulo? O lado A a gente pode calcular da seguinte forma. Raiz quadrada de C ao quadrado menos B ao quadrado. Repetindo, como é que a gente calcula o lado A? Raiz quadrada de C ao quadrado menos B ao quadrado. E letra D. Como é que a gente calcula o lado B? Muito simples. O lado B vai ser igual a raiz quadrada de C ao quadrado menos A ao quadrado. Pronto, a gente encerra aqui a correção parte 1 do nosso trabalho de geometria. Na próxima aula nós vamos ver a parte 2 da correção do trabalho de geometria e a gente encerra, tá certo? Pessoal, era isso. Um grande abraço. Até aqui vocês podem deixar as dúvidas aí de vocês, podem mandar para mim, tá certo? Que na medida do possível, na disponibilidade de tempo também, eu vou respondendo. Fico muito feliz aí com a presença de todos. Um grande abraço e até a próxima.